Olá! A cor escura, ela representa o pecado. Vamos falar sobre a cor escura, sobre o pecado. Existe algo que não pode entrar no céu, é o pecado. Em Romanos, fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É como se destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Foi o pecado, ele tira a glória de Deus. É como se Papai do Céu está aqui, o ser humano está aqui e a Bíblia fala que o pecado distancia o homem de Deus. Quando a Bíblia fala todos, significa todas as pessoas estão separados da glória de Deus. Mas o pecado, ele é como se fosse uma barreira entre você e Deus, entre eu e Deus, entre o ser humano e Deus. O pecado nos separa de Deus. Lá em Isaías fala: a vossa iniquidade fazem divisão entre você e o vosso Deus. Nos deixa distante, deixa Papai do Céu triste, porque ele quer ter acesso, mas o pecado faz essa separação entre Papai do Céu, que é o Criador, e o ser humano, que é a criatura. E Papai do Céu, ele quer ter comunhão, mas o pecado tira essa comunhão entre o ser humano e Papai do Céu. Mas em Efésios fala que Deus, mediante a cruz, derrubou a barreira da separação. Ele é a nossa paz. Lá em Isaías fala que a nossa iniquidade, a vossa iniquidade, fazem separação, divisão entre nós e Deus. Mas em Efésios há uma união, há uma comunhão. Fala que a cruz que nos faz pensar em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo derrubou a barreira da separação, da divisão. Ele nos trouxe o acesso à comunhão, à união a Papai do Céu. Você sabe o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço. Todas as minhas ações que Deus não gosta, que não agrada a Deus. Pecado é tudo isso. E o pecado fecha o olhinho. Quando a gente fecha o olhinho, o que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar o escuro. É assim que o nosso coração fica manchadinho, escuro pelo pecado. Porque o pecado, ele mancha o nosso coração. Ele mancha a nossa comunhão, trazendo tristeza para Papai do Céu. E Papai do Céu chora? E Papai do Céu tem sentimentos? E Papai do Céu se entristece quando seus filhos estão distantes? Sim, Papai do Céu chora, Papai do Céu tem sentimentos. Nós somos a imagem e semelhança de Papai do Céu. Sendo assim, logo assim, Papai do Céu tem sentimento. Papai do Céu fala, Papai do Céu ouve, Papai do Céu enxerga, Papai do Céu apalpa. E isso, Papai do Céu também tem o seu sentimento e se entristece quando nós estamos distante dele. A Bíblia nos conta que já nascemos com a natureza do pecado.
Já herdamos isso lá na concepção, lá no início. Nós já temos a natureza do pecado. Isso mesmo. A natureza do homem é errar. A natureza do homem não é boa. Reconhecer é o caminho para começar a dizer: eu preciso de ajuda. Eu caí. Eu preciso me levantar. Lá em Salmos fala que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Então já no início, já há o pecado, já concebeu no pecado. Lá no livro de Salmos nos confirma isso, que a nossa natureza não é boa e a nossa natureza é de errar, mas reconhecer o nosso erro, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que somos pecador, já é o caminho, já é dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso me levantar. E quem nos ajuda a se levantar? É Jesus, porque lá na cruz, ele tirou a barreira do pecado. Então, quando nós pecamos, o nosso coração fica sujo, não é? E pecado é tudo isso. O pecado, ele nos afasta de Papai do céu. O pior castigo do pecado, sabe qual é? É ficar separado de Deus. Há um preço, e o preço desse castigo é ficar separado de Deus, porque o salário do pecado, ele é o quê? É a morte. E a morte o quê? Espiritual. Porque o pecado, ele nos traz o distanciamento de Deus, ou seja, ele traz a morte espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito, dependendo da situação, ele pode estar em comunhão com Deus ou ele pode estar distante de Deus. Então a Bíblia fala que o salário do pecado, qual é a recompensa do pecado? A morte. A morte é o distanciamento de Deus. Por isso que aí Papai do céu sofre quando nós estamos distante. Mas a Deus, mediante a cruz, projetou um plano para que a gente viesse ter acesso a ele e não ficássemos separados, mas tivéssemos acesso a ser humano, a Papai do céu. Deus, ele pensou num plano maravilhoso para eu e você não sermos castigados pelos nossos pecados.